Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que seja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirela para fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, né? Na onde Allan Kardec, através de perguntas, questionamentos, indagações, e a espiritualidade vem com as respostas, né? O máximo possível nos norteando, né? Com realmente a realidade, né? No campo filosófico, né? Enfim. E aí nós vamos continuar a lição que nós havíamos, né, já iniciado, que é deixa eu ver aqui só para lembrança da existência corpórea. E a última questão que nós estudamos no domingo retrasado foi a de 308. Somente vou reler para realmente nos nortearmos novamente. E aí, 308, o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Resposta: todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. E agora, 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como que o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Eu acho que é sempre importante nós enaltecermos a realidade espiritual de cada um. Ou seja, nós estamos tratando a respeito do nível evolutivo. É isso. Porque é interessante, porque nós bem o sabemos que tem espíritos que desencarnam que demoram a despertar com relação a essa passagem de mundo carnal para desencarnados. Então, ele, por vezes, considera que a vida continua, materialmente falando, como se, né, tivesse. E isso fica, né? Tem outros que, dependendo até mesmo das crenças, e isso nos é trazido nas obras de André Luiz, que principalmente os protestantes, muitos deles, naquele momento lá, do desencarne, eles passavam para o plano espiritual e dormiam, porque é o que eles, de um certo modo, estudavam e compreendiam aqui na Terra. Então, não dá nem para se ter uma referência exata de como que o espírito considera o corpo que acabou de deixar. Isso está ligado até nas crenças mesmo, porque alguns consideram, né, a vida espiritual real e não acreditam na reencarnação, outros acham que vai passar para o lado de lá e vão para um paraíso, né? Enfim, outros vão passar para o lado de lá, acreditam que vão dormir até o dia do juízo final. Tem aqueles ateístas, agnósticos, né? Enfim, que talvez nem acreditam em nada e claro que na hora da passagem vão considerar que o que aconteceu? Eu não tinha conhecimento disso, o que está rolando? Né? É muita coisa. Né? Talvez, se nós falássemos de um nível um pouco mais superior e uma uniformidade,
né, de realidades espirituais bem próximos, sim, talvez a gente teria não uma regra, mas também uma uniformidade de ideias construídas com relação ao tema. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações, onde existe variados níveis evolutivos de cada um dos habitantes que compõem nesse momento, mas já comporam várias vezes, os que estão desencarnados hoje também tiveram uma última existência carnal aqui, e tiveram outras, como também a gente já teve outras também, mas está aqui nesse momento agora. Então é muita coisa. Não dá para também deixar meio que padronizado que para todo mundo vai ser a mesma coisa. Claro que a espiritualidade ela vai trazer um contexto e embasamento geral, mas a gente tem que considerar realmente isso. E aí eu reforço. Para nós que, de um certo modo, já participamos de reuniões de comunicação e tudo mais, tem hora que o espírito vem falando, eu não sabia que era assim, eu não sabia que a vida continuava, eu não sabia isso, a religião onde que eu ia não falava disso. Então acontece muito isso, muito esse desencontro, e isso pode levar anos, né? Anos para nós aqui, né? Mas longos tempos dentro da erraticidade também. Vejamos o próprio André Luiz. 8 anos nas regiões inferiores, nas chamadas regiões umbralinas. Qual foi a percepção dele quando chegou no umbral do corpo dele que ele deixou? Ele nem sequer pensava nisso. E ficou 8 anos nosso lá, né? Estou falando do nosso calendário, do nosso meio, né, de rotação, translação, né, e tudo mais. Ele ficou 8 anos lá. E não foi de bate-pronto, né? Lembremos, e vou falar de maneira bem breve, para também não tornar cansativo para nós todos, né? Do caso daquela mãe que ficou 300 anos na beira do lago. Como que ela via o corpo dela que ela havia deixado na terra? Não via. Continuou achando que estava vivo. Continuou num limbo repetitivo, né? E vai, né? Então, a espiritualidade, ela vai nos responder dentro, talvez, de um campo consciente do espírito, que já compreende mais rápido o que aconteceu, mas vamos voltar a reforçar que não é uma regra, nem um padrão, principalmente pelos estágios evolutivos que a humanidade possui, estágios diferentes, níveis diferentes. Então, repetindo a pergunta, é a 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Fazer adendos, né? E sempre reforçando, as obras básicas de Kardec é de suma importância para nós. Mas nós, enquanto estudamos, nós temos que fazer, sim, algumas colocações, algumas pontuações. Como eu disse, ele veio falando de uma maneira geral, mas tem que ver a questão dos espíritos que ainda não estão despertos e nem plenamente, nem parcialmente despertos ao ponto de reconhecer isso. Já é nos trazido, inclusive, que dentro até mesmo de religiões espiritualistas, e até mesmo nós, né, espiritistas, espíritas, né, e tudo mais, que muitas das vezes o próprio espírita se perde quando passa para o plano espiritual, até ele, de repente, leva um tempo até recobrar e tudo mais, né? Então, é todo esse processo, mas é claro que eu acho que dentro do campo da nossa compreensão, nós que estamos estudando e tudo mais, né? Tentar ser o despertar e ter o equilíbrio necessário o máximo possível e compreender que o corpo deixado na Terra foi uma das principais ferramentas que nós tivemos
oportunidades e bênçãos vindo do mais alto, né? Deus, que nos deu a possibilidade de passar, de se relacionarmos, né? Ter essas relações interpessoais com pessoas, com espíritos que por hora em outra existência, talvez tínhamos realmente um débito, tínhamos talvez algumas rusgas, né? Então, e entender que o corpo foi uma das principais ferramentas que nos ajudou a evoluir. Acho que esse que é o campo. Quando o espírito desperta, tem que compreender do corpo que ficou. O corpo sem o espírito é uma matéria inanimada. Foi uma ferramenta, realmente. É igual uma chave de fenda, um alicate que a gente usa e depois coloca ali de novo, dentro de uma mala de ferramenta, algo do tipo. Só que para nós é o corpo, né? E por um longo tempo, por alguns anos, né? Então é assim que devemos nos comportar, mas reforçando, não é geral, não é generalizado. Cada um tem sua realidade, cada um tem sua crença que carrega para o plano espiritual. Então é mas muito direcionamentos diferentes que nós vamos ter em cima desses comportamentos, tá? Essa é a 309, mas tem a 309A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Eu sempre, quando entro nesse assunto, eu gosto de salientar Chico Xavier, quando ele traz aquele momento em que ele conseguia, né, pela percepção dele, né, pela sua mediunidade, enxergar a Marilyn Monroe, né, bem próximo ao corpo dela em decomposição, e o corpo perispiritual também se decompondo. Por quê? Já não existe aquele cordão, né, o cordão perispiritual, aquele elo mais conectado. Mas aqui, ó, né, nos pensamentos, no que se ainda se apega, né? Então, era nítido. Então acontece isso? Acontece. Nós temos total condição, nós somos seres transformadores. E o nosso corpo espiritual, ele né? Então, por vezes, vamos lá, já que nós estamos estudando isso, né? Bem a fundo mesmo, há casos de pessoas que passam por plano espiritual que parecem verdadeiros animais, até monstros. Mas como? Porque é a realidade do espírito que transparece e meio que semi-materializa no corpo perispiritual. Então, várias condições. O Fabiano, uma vez, ele foi muito feliz e eu nunca tinha pensado nisso, e foi algo que ele subiu na pauta aqui numa reunião, que a gente estava estudando na época, naquela questão de pessoas que vão para o céu, que vão para o inferno, e que podem queimar de maneira eterna no chamado mármore do inferno, né, e tal. Aí o Fabiano, ele trouxe algo que eu acho que foi muito rico e ficou comigo isso. Principalmente na época da Idade Média, né, que muitos seja qual frente forem, né, que tinha o caso de queimar o corpo em cima dos barcos, né, ser meio que, tanto do barco quanto também na terra, mas tinha um ritual, né, culturalmente falando, de muitas das vezes colocar a sepultura era lançar um barco com um corpo e pôr no fogo nele, né, e tudo mais, e isso traz realmente uma realidade de que, de repente, o espírito, ainda muito preso a esse corpo, sentisse realmente o fogo, que já não tinha nenhuma ligação. Perispiritualmente, né, estava o perispírito, mas o corpo já estava totalmente desvinculado, mas ainda na sintonia do pensamento, sentia-se pegando fogo. Inclusive, essa questão de cremação
é uma das temáticas que muitas vezes a doutrina espírita ela permeia, ela procura compreender melhor, porque se o espírito realmente ele não consegue desvincular, ele pode vir a sentir, sim, essa queima. Sentir. É óbvio que não está acontecendo, mas está muito ligado ainda. O pensamento ainda está muito materializado. E aí ainda pode sentir esses resquícios de algo que está acontecendo, que já não era para sentir mais, porque o espírito ele é muito sensível na questão da sintonia, ao ponto que, tantas vezes a gente já também comentou disso, né? Por vezes morre ou desencarna uma pessoa e as pessoas começam a meio que peregrinar no túmulo dela, falando que ela é santa, pedindo cura, pedindo tudo, e o espírito não está preparado para isso, tão pouco para atender ou, né, enfim, interceder. E aí já teve até, né, inclusive dentro de obras, falando que na Terra me considero como santo, eu sofro pra caramba aqui no plano espiritual, porque tem orações pedindo algo que eu não posso atender, orações pedindo, e aí deixa o espírito plenamente perturbado. Porque tem essa sintonia. É uma sintonia muito fina com o que nós temos aqui, né? No plano físico. E os pensamentos que são direcionados para nós também chegam de uma maneira muito de bastante impacto. É, é muito bonito, né? É muito bonito entender que isso tudo acontece. Mas, ao mesmo tempo, é muita cautela que tem que se ter dentro da compreensão desses processos, né? Por isso que o sofrimento de uma pessoa que fica aqui no plano físico e não que não tenha que ter, né? De uma pessoa que desencarnou, dependendo, se for de uma maneira assim que foge do equilíbrio aqui, ela interfere sim no espírito que está na erraticidade, que está no plano espiritual. Por isso que nós temos que procurar a todo momento, seja desencarnados ou seja encarnado, sempre estar preparados, sempre estar prontos para compreender a verdade, como que funciona todos os mecanismos, né? E, claro, dentro da humildade, no campo da humildade, no campo do desenvolvimento da caridade, do desenvolvimento do amor, isso vai melhorando. E, claro, despojar-se do máximo do orgulho que talvez eu ainda carrego, né? Enfim, então é muita coisa a ser tratado. E aí eu acho que é muito interessante esse estudo para considerar, porque aqui fala que sentimento experimenta à vista do meu corpo em decomposição? A resposta, quase sempre, o da indiferença. Mas vamos voltar aqui. A espiritualidade, naquele momento, com Kardec, ela veio nos mostrando, numa informação mais ampla, algo mais geral. Mas é óbvio que nós temos que considerar o nível de evolução de cada espírito que passa sobre a crosta terrestre. Porque nós estamos falando de nós aqui, mas podemos falar de qualquer outro globo, de qualquer outra condição também, seja de prova e expiação, seja de regeneração, enfim. Mas estamos falando que é mais próximo a nós aqui, né? É quase sempre o da diferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Então, nós levantamos um asterisco, fazemos um adendo, e sim, muitos espíritos ainda estão ligados ao corpo, mesmo desencarnados. Mesmo desencarnados. Então, é importante salientar isso. E isso no decorrer de todos os tempos, dentro de obras, de chamados romances, dentro da doutrina espírita, consegue nos passar mais fatos a respeito de toda essa realidade. 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que ele tenha pertencido? É interessante essa pergunta, né?
Eu acho que dependendo, e assim, lembrando que a gente sempre vai ficar fazendo adendos, né? Mas sim, cada um com a sua realidade. Eu vou usar um termo que talvez use aqui na Terra, mas somente para meio também que dá uma ideia, cada um com as suas esquisitices, né? Essas esquisitices continuam com nós, como espírito também. Claro que essa esquisitice que eu estou falando não é uma coisa de toda ruim, mas é aquela questão realmente de que cada um vai interpretar e compreender de alguma maneira. Isso é fato. E a pergunta aqui, pô, reconhecer o osso, bom, para mim, Rangel, será que para mim seria interessante reconhecer os ossos, né? Enfim, né? Mas tem gente que fica muito apegada a isso. Fica muito apegada ainda ao túmulo que está, de repente, se fizer alguma exumação, para onde que vai levar? Pode acontecer, é óbvio, né? Porque são as mais variadas realidades espirituais que se tem. Outros não. Outros vão compreender plenamente que o corpo que utilizou realmente foi a ferramenta e que agora vai seguir em frente. É isso. Tem uns que vão se ficar bastante felizes se tiver, por exemplo, flores em sua sepultura, coroas de flores. Outros vão ficar muito tristes por não ter. E outros vão simplesmente ser indiferente. Cada um de uma maneira. Não tem uma regra consumada. É nível evolutivo, né? E aí, vamos compreender aqui, ó. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos, outras coisas que lhe tenham pertencido, né? Não percebido, pertencido. Algumas vezes, isso depende da maneira mais ou menos elevada. Agora, a espiritualidade ela nos trouxe a questão da elevação espiritual que cada um carrega. Eu acho que é importante a gente sempre enaltecer isso, né? Porque, olha, algumas vezes isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. É isso. Cada um vai ter a sua realidade. Para mim é importante. Olha, e assim, mudou bastante, né, gente? Porque antigamente as pessoas colocavam dente de ouro, né? E ficavam sofrendo, muitas das vezes, quando passava lá para o plano espiritual. Ao ponto de considerar, mas lá na Terra eu tinha dente de ouro e aqui eu não tenho, cadê o meu dente de ouro? E olha, é um trabalho gigante para se desenvolver, hein? É tarefa. Vocês imaginam a espiritualidade amiga atendendo um espírito desse e tentando informar ele e falar, o que era ali da Terra já foi, se desenvolveu ou não e tal, e aqui é diferente. Mas eu quero meu dente de ouro. Eu quero. Com quem que eu converso? Existe a polícia aqui? Existe isso? E aí fica num sofrimento, olha, pesado, hein? Pesado. E a gente sabe das realidades espirituais. E fica isso. E olha, existe tanta, vou utilizar um outro termo, existe tantas histórias, muitas das vezes até mesmo bizarras, que acontecem nesse sentido, que você fala, pô, como? Como? Porque, de um certo modo, que para nós não tenha tanta importância mais, mas para outros espíritos, sim. E é isso, né? Então, é importante compreender tudo isso. Como que é bom esse estudo, né, doutrinário, porque mesmo que a gente já tenha perpassado por esses estudos, isso faz remontar novamente toda uma ideia, faz remontar novamente e reavaliar, inclusive, algumas crenças que a gente teve depois de uma primeira, segunda, terceira vez estudado e tudo mais. Mas o importante é sempre continuar o caminho para frente, o caminho evolutivo, tá? 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos
e eles consideram esse respeito com prazer? Vamos lá. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer. Eu acho que é importante desse campo aqui, aí está falando de questão de respeito. Questão de respeito. E aqui está falando da questão das coisas materiais. Eu acho que o respeito, eu acho que ele tem que estar mais voltado para o campo do agradecimento. O agradecimento que se tenha utilizado e pela oportunidade de ter tido algo e tudo mais, e está tudo certo, está tudo bem. É um respeito com relação a essa vivência, por exemplo, da última encarnação, das possibilidades que tiveram, né, principalmente materialmente falando. Por vezes, a gente vai agradecer pela miséria que foi passada também com muito custo. E é assim. Isso depende muito do grau de evolução. Mas, sim, o respeito, acho que o respeito ele tem que se ter, sim. E não o apego, o respeito. Né? E isso é uma construção evolutiva do espírito, sem sombra de dúvidas. Né? Reparem que, por vezes, esse respeito não ocorre tanto, e sim um apego, a ponto de espíritos que desencarnaram e que tinha, por exemplo, um carro que gostava muito, e talvez o espírito fica ali, naquele carro, fica ali, naquele ambiente, inclusive. Ah, mas eu amava esse carro. Né? E aí você foge do controle. O apego ao materialismo, ele é nocivo. Agora, o respeito é o respeito, é ser agradecido, né? E tudo bem. Agora, não pode se misturar também vários sentimentos com relação a esse respeito. Vamos fazer a leitura da resposta? E aí a gente continua nessa mesma linha de estudo. O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. Ó, que interessante, ele está indo por um caminho. O respeito que tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos. E eles consideram esse respeito com prazer? Ah, então ele está tratando, inclusive, dos objetos que a gente deixa e as pessoas, de repente, no plano físico, fica ali e fica lembrando. Então, ó, o espírito se sente sempre feliz em ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento que o atrai para vós e não os objetos. Então, nós estamos no caminho contrário aqui, então. No caminho, vou guardar isso daqui, que foi, né, de uma determinada pessoa muito querida para mim e tudo mais. Então, quando eu ver isso daqui, eu sempre vou lembrar dela com muito carinho e tudo mais. E, claro, que depende do mesmo jeito do grau evolutivo da pessoa do lado de lá, do espírito. Porque pode ser, e assim, eu até falo muito a respeito disso. Nós temos que tomar muito cuidado. Ah, eu não vou, por exemplo, desmontar o guarda-roupa que era dessa pessoa. E aí aquilo ali vira quase que um ambiente de peregrinação. E aí tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Ah, não, essa camisa, essa pessoa gostava muito, eu não vou dar. Eu não vou doar. Eu não vou me desfazer. Muito cuidado com esse processo. Ah, quando eu vejo essa camisa, eu lembro muito da pessoa. E aí, de repente, eu me desequilibro. Aí, o espírito do lado de lá sente também. Por isso que é tão importante que as lembranças, elas vão surgir de qualquer forma. E uma lembrança equilibrada sempre é muito bem-vinda. Agora, quando ela é pautada, por vezes, por itens materiais, que o próprio espírito, por vezes, já sofre de ter deixado, é um campo muito perigoso. Um campo que requer muito atenção. Ah, eu não vou desfazer do quarto. Opa, tenhamos bastante cuidado nestes processos. Precisa evoluir. Não é só o espírito que parte, é quem fica também. Precisa evoluir. Guardar com carinho. Guardar com respeito. Mas não fazer isso o objeto de um altar, por exemplo.
Não fazer isso algo além do comum, né? É ter, para ter aquela lembrança e tudo mais, mas não sair fora do equilíbrio. Igual, por exemplo, tem algumas coisas que era do meu pai que eu peguei e está comigo. Outras eu doei, a maioria, muito, muito mais que a maioria. E está tudo certo. E tudo com muito equilíbrio. Tudo com muito equilíbrio. Não é para fazer nada além do que, tipo, eu tenho isso aqui porque eu vou usar também. Não é nem para ter um amuleto, é para, de repente, para usar também, para fazer uso. Era algo legal e tudo mais. Né? E eu acho que é esse o principal item da ideia. Só repetindo a resposta, o espírito se sente feliz por ser lembrado, as coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento que o atrai para vós e não os objetos. Então, ficamos atentos com relação a isso, principalmente com relação aos nossos pensamentos. 312. Os espíritos. Vamos falar uma coisa, Fabiano? O Teorípides. Teorípides tinha o violino, lembra do violino? Violino. Tá lá. Tem alguém da família lá que pegou, mas o importante é não ficar remontando, apesar de Teorípides ter uma evolução considerável, né? Mas não ficar remontando isso, né? Nossa, né? Ficar tipo sofrendo, né? Sofrendo. Nossa, como que por que aconteceu isso? Inclusive, essa semana que passou, ele teria completado 92 anos. 92 anos aqui. Ele desencarnou com 86, ia estar completando 92 agora. Mas é importante a gente entender tudo isso. E por quê? Porque era um violino, né? Era um violino. Mas pega esse violino e faça um uso dele. Um uso que o lembre, né? Que não fique, né, preso simplesmente a falta ou a ausência do material, e sim enaltecendo, respeitando, utilizando-se daquele objeto e seguindo em frente. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corpórea ou corporal. Olha, essa vai ser a última, porque senão eu vou exceder muito tempo de todos aqui. Normalmente acontece isso, né? Inclusive pelo grau de evolução. Então, a questão, né? Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corpórea, frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar com os espíritos, mas, ao mesmo tempo, essa lembrança pode reativar gatilhos enquanto espírito também, para que esse sofrimento continue também no plano espiritual. Então, isso é tudo um caso de realmente a realidade espiritual de cada espírito. Daqui a 2 semanas, se assim Deus o permitir, né? E dentro da continuação desse mesmo estudo, a questão será a 313, no domingo que vem, se assim também Deus o permitir, faremos e continuaremos o estudo do livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier e Espírito de Emmanuel. E se alguém quiser contribuir agora também, fiquem à vontade. Ô, Rangel, conforme você foi fazendo as questões aí, você foi lembrando muito bem que todas essas questões que a gente tratou hoje são muito relativas e elas dependem muito do estágio evolutivo do espírito. Como qualquer coisa na vida, né? Dependendo de como a pessoa está preparada, é a reação que ela tem. Então, a gente não pode generalizar como vai ser alguma coisa, qual vai ser a atitude da pessoa, sendo que cada pessoa é de um jeito.
Então, dependendo do estágio evolutivo de cada um, é como ela vai passar por esse estágio assim que ela desencarnar. Então, cada um vai ter um sentimento, por exemplo, com o corpo que deixar. Alguns vão ficar apegados ali, vai ficar até, se eu não me engano, é no livro Crônicas de um Suicida, se eu não me engano é esse, que conta que a pessoa desencarnou e no primeiro momento ele ficou ali sem entender o que estava acontecendo, ele estava vendo o corpo dele ali, mas não sabia o que era, ele tentou chamar a esposa para ela ajudar, a esposa não ouvia, e chegou ao ponto de levarem o corpo dele para o necrotério, ele lá junto, e chegou ao ponto de enterrar ele estava lá junto do corpo, vendo os bichos comerem o corpo dele se putrefar, e tal, para depois, passado um tempo, ele conseguir se desvencilhar daquilo. Outras pessoas a gente sabe que já são mais evoluídas, assim que ela desencarna, ela já desenlaça daquele corpo ali, já vai seguir a vida dela. Lógico que vai ter um momento ali que ela vai ter uma perturbação por causa da influência do corpo, mas cada um é de um jeito, cada um vai reagir de uma forma diferente, né? É isso mesmo, Fabiano. Perfeito. Cada um com a sua realidade, e por isso que é tão importante, né? Irmos num processo evolutivo, né? Para cada vez mais ficar mais preparados para tudo. Para tudo. Que a gente está falando aqui da questão do desencarne, né? Da realidade do espírito depois do desencarne e tudo mais, é para tudo, né? E sim, não tem um padrão e regra. É cada um com a sua realidade. Perfeito, Fabiano. Vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar o Fabiano, vamos novamente elevar os nossos pensamentos a Deus, Jesus, amigos espirituais, que cienciar, preparar esses fluidos nossos e energia, que possam ser direcionados para irmãs e irmãos que estão aqui encarnados, que estão nesses momentos de sofrimentos, de dores, de provas e expiações, que estão nos hospitais, que estão nas casas de saúde em geral, estão nas casas de acolhimento, nas casas de repouso, nas casas de recuperação, aqueles que se encontram em condição de rua, aqueles que estão desnorteados, mentalmente falando, com sofrimentos diversos, que essa luz chega até eles como uma porcentagem de auxílio que possam receber, seja também levado àqueles irmãos e irmãs que estão desencarnados, mas ainda não despertaram para essa realidade, acreditam ainda estar entre nós, também possam ser socorridos pelos nossos irmãos espirituais, mas que eles também possam ter o despertar para esse momento. Seja levado para aqueles que estão nas regiões inferiores, que ainda passam ainda por um sofrimento considerável, e também possam tão logo despertarem e terem a humildade de serem socorridos por toda essa espiritualidade. E, por fim, seja levado àqueles que estão em recuperação, estão nos hospitais espirituais, que tão logo também vão estar atuando em prol do próximo. Fabiano, você faz a prece, encerramento para nós? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete, tia Marlene, a Viviane e a Fabiana, que esteve conosco aqui também, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a Sueli, minha sogra. A todos
irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal do YouTube. Que essa prece seja levada a todos os nossos familiares, seja levada a todos os nossos vizinhos, seja levada a todos os nossos ambientes de trabalho, enfim, seja levada a toda a humanidade que precisa tanto desse despertar para o trabalho divino. Até semana que vem, que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz e luz. Que assim seja. Que assim seja, um bom domingo, uma boa semana, um bom friozinho para todo mundo, e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Mariana. Fique com Deus.